Todo mundo vendo a minha tela? Tudo certinho? Em casa também? Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro, né, O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. E, na verdade, quando a gente fala o céu, o inferno, até parece uma coisa assim meio pesada. Mas, na verdade, o intuito é de passar uma mensagem de esperança e de justiça, justiça divina. Aqui do lado. Aqui foi. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente pede para deixar para o final da palestra. A gente pode conversar mais e fazer perguntas, pode ser? Então, o livro, né, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, faz parte do Pentateuco da doutrina espírita, né, que são 5 livros básicos. Né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E nesse livro, O Céu e o Inferno, que eu achei muito legal de ler ele, é que o Allan Kardec, ele reuniu, né, ele compilou várias comunicações com os espíritos. Então, a primeira parte do livro fala sobre a doutrina e os conceitos espíritas. Até vou já para a próxima slide aqui. Então, primeiro a gente fala sobre os conceitos segundo o Espiritismo, né, de anjos, demônios, céu, inferno, purgatório, né, a passagem, que é o desencarne, e depois tem vários exemplos, que são as comunicações com os espíritos. E todas elas foram feitas lá em 1800 e lá vai bolinha, né? Então, ele compilou várias comunicações, que eles faziam reuniões mediúnicas na época, e faziam como se fosse uma entrevista. Às vezes eles invocavam os espíritos, chamavam mesmo pelo nome, o que a gente não recomenda, mas na época se fazia assim. Então eles chamavam assim gente da família que morreu, gente importante que tinha morrido, e eles faziam como se fosse uma entrevista. Eles iam perguntando, né? Como é que é aí do outro lado? Como é que foi sua vida? Como é que você está agora? Então eu achei sempre muito interessante ver como que foi a vida da pessoa e depois do outro lado, como que ela está se sentindo, né? Então essa segunda parte é os exemplos, né? As comunicações com os espíritos. E o Allan Kardec, ele notou que ele conseguia ver similaridades, né, nas situações em que eles experienciavam, né? Então, por exemplo, tinha os espíritos que estavam muito felizes do outro lado, tinham espíritos que estavam em condições medianas, tinha uns que estavam sofrendo, alguns foram suicidas, uns eram criminosos arrependidos, né? Alguns espíritos endurecidos que não davam o braço a torcer, né? Que eles eram muito orgulhosos e ainda assim, depois, né, da morte, continuaram da mesma maneira. Então, eles foram fazendo entrevistas e ele foi compilando tudo nesse livro. Então, na realidade, esse livro tem muitos exemplos, só que aqui eu tentei pegar só alguns, né, para exemplificar, mas eu recomendo que seja lido o livro, que é muito legal, muito interessante. Principalmente para quem gosta de histórias e ver, assim, né, as histórias das pessoas, que, na verdade, são como a gente, né? Não é ninguém lá muito importante, é gente normal, gente como a gente. Então, é bem legal. E no final, meio que uma conclusão sobre o tema, tá bom? Então, vamos ver alguns conceitos, né, à luz do espiritismo. Né? A gente ouve muito, talvez, quem é da religião católica, eu cresci na religião católica, a gente tem algumas ideias do que são anjos ou inferno, mas no espiritismo, né, a gente vê, às vezes, algumas coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Então, para começar, os anjos são espíritos como a gente, mas que já evoluíram, já estão num patamar bem superior a gente. Né? Então, são os humanos que atingiram o maior grau da perfeição. Né? E todos os espíritos, né, incluído nós, fomos criados por Deus de uma maneira simples e ignorante. Né? O que quer dizer ignorante, sendo que é falta de conhecimento. Né? Então, a gente está todo mundo em evolução e a gente tem o potencial da perfeição. Nós também nos tornaremos anjos um dia. Né? E a gente acredita que Deus é justo. Então, não seria talvez tão justo se Deus criasse seres já anjos. Né? Não parece ser muito justo. O mais justo seria ele cria todos da mesma maneira e a gente vai evoluindo e vai chegar um dia nesse patamar. Então, é assim que a gente acredita, né? Pela lei do progresso, pelo nosso próprio esforço, um dia chegaremos a ser anjos também. Né? Acho que é legal assim, né, ter essa ideia assim, do futuro. E também uma coisa que a gente fala aqui no Espiritismo é a gente tem essa imagem do anjo que tem um halo, né, brilhante, com asas. Mas será que realmente é de asas e tem um halo?
A gente acredita que isso é uma simbologia para representar, são seres mais assim aperfeiçoados, que eles conseguem volitar, eles conseguem ir de uma dimensão para outra, de um lugar longe rapidamente. Então essa asa seria a simbologia desse transporte, o teletransporte, né, que espíritos mais elevados podem fazer, né? E o halo seria assim uma alusão à luz que esses espíritos emanam, que espíritos superiores têm uma luz muito forte, né? A gente vê vários relatos em livros, a descrição de espíritos superiores com muita luz. Tem gente até que fala assim, eu não conseguia ver nada, só a luz, né? Então seria, né, mais a representação. O que a gente vê como demônios? A gente não vê também seres que foram criados dessa maneira, né? Então também são seres como nós, imperfeitos. No caso, eles estão, né, no degrau mais baixo da evolução. Eles ainda se comprazem no, né, em fazer o mal, acham bom, né? Tem prazer em fazer o mal para as pessoas talvez espíritos cruéis, mas eles também vão evoluir, assim como nós, um dia vão chegar a serem anjos também, né, pela evolução. O que seria o céu, o paraíso, né? E algumas fotos que tem aqui foram tiradas do filme Nosso Lar, se vocês já viram, né, reconhecem. Então, o que é o céu, o paraíso? Né? O paraíso pode estar em todo lugar, não tem um local fixo, não é assim, morre e vai para o paraíso, é um local, em um lugar que todo mundo vai para lá. Não, tem várias regiões felizes, várias regiões onde há felicidade, né? Que a felicidade não tem lugar específico delimitado no universo. Há milhares de mundos felizes, né? A gente aprende também que os planetas são classificados. Planeta primitivo, né, de provas e expiações, e os planetas depois de regeneração e o mundo feliz. Então, há vários planetas que são felizes. E no plano espiritual, há várias regiões espirituais felizes também. E o próprio nosso lar, apesar de não ser ainda um mundo feliz, já é bem melhor. E para a gente aqui já é o paraíso, se comparado à Terra, né? Então, é um lugar que, digamos assim, é mais feliz. E no final, esses mundos felizes que realmente para espíritos que atingiram o maior grau de perfeição. E que tem vários locais, né? Não é só um. E Deus também está em todo lugar. Então, Deus está sempre olhando por nós. E o inferno, aqui mais uma vez, acho que é uma imagem do livro Nosso Lar, quando ele passou pelo umbral, aquela região escura, sombria, que tinha muito sofrimento, as pessoas, né, chorando e gritando. Então, o que é essa coisa simbólica do escuro, às vezes fogo, sofrimento? O que é isso? É uma representação do sofrimento, do nosso sofrimento. A gente não precisa morrer para estar no inferno. Agora, aqui no nosso planeta Terra, quantas pessoas não se sentem no inferno? Mentalmente no inferno. Né? Então, não é um lugar que quando a gente morre, a gente vai. Não. É um lugar, pode estar em todo lugar, pode ser um estado mental. Após o desencarne, a gente pode ir para regiões não tão legais, mas nada é para sempre. A gente não acredita que há um inferno que é eterno. A gente acredita que há regiões de sofrimento, mas que faz parte da nossa evolução e ninguém nunca vai ficar lá para sempre. É só um estágio de aprendizagem e depois a pessoa sai de lá, né? Às vezes a pessoa reencarna novamente. Deus sempre nos dá muitas chances, muitas vidas para a gente aprender e para melhorar e para ser feliz, né? Então, próximo, purgatório. Então, lá no livro eles falam assim, purgatório é uma realidade física que podemos ver e tocar e a qual somos submetidos neste momento. É a nossa realidade atual. Então, a Terra é considerada um purgatório, porque a gente está num mundo que é chamado de provas e expiações. Então, é um local onde a gente expia o nosso passado e o nosso presente, se a gente não estiver fazendo coisas muito legais, né? Então, a gente, às vezes, já faz alguma coisa aqui e, às vezes, já expia aqui mesmo, né? Então, eles falam assim, como se fosse uma escola. Purgatório não é no sentido de, Deus vai punir você. Não. Deus, na verdade, está dando mais chances para a gente aprender, né? E tem gente que vê como uma escola ou como um hospital. A gente está aqui, talvez, curando as nossas doenças, as doenças do perispírito. Talvez essas coisas que a gente vem carregando já há muitas vidas. Então, na Terra é um lugar que a gente pode expiar essas coisas que a gente carrega, essa bagagem espiritual. E, na verdade, é uma chance que a gente tem para a gente
progredir e ser mais feliz, né? Então, em várias partes aqui da palestra eu vou falar, não esqueça, todo sofrimento é temporário, né? Nada é para sempre. Por pior que a gente esteja passando no momento, ou sentimento ruim, ou achar que eu estou vivendo um inferno, nada é para sempre, né? E mesmo quando a gente desencarna, talvez em sofrimento ou com alguma mágoa, talvez vai para lugares não tão bons, nada é para sempre, né? Tudo é um aprendizado e Deus sempre está no comando, né? Para fazer o melhor para a gente. Então, as penas futuras, né? As vidas futuras, como é que vai ser o nosso futuro, as próximas vidas? Porque a gente acredita em reencarnação, né? Então, a gente sabe que a gente já viveu muitas vidas, a gente está nessa no momento, mas a gente vai desencarnar e depois vai ter outras vidas. Como é que funciona isso, de acordo com o Espiritismo, né? Então, as nossas vidas futuras, elas dependem das nossas ações aqui e agora, né? Ou talvez do nosso passado, o que a gente fez até agora e o que a gente está fazendo agora. Então, a gente aprende que a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Então, a todo momento, a gente está fazendo escolhas. A todo momento, a gente pode estar construindo essa vida futura que é melhor ou não tão melhor, né? Meio malzinho, assim, digamos, né? Então o que eu estou fazendo agora? Eu acho que nesse sentido aqui, o que eu estou fazendo no momento, né? Para o meu futuro ser melhor. Eu quero que o meu futuro seja melhor, eu acho que todo mundo quer, né? Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? E a gente pensa assim, ó, eu sou o dono do meu destino, eu tenho livre-arbítrio. E a gente conhece também a lei divina, que é ação e reação. Né? Toda imperfeição que a gente traz, né? Traz o seu próprio castigo de maneira natural e inevitável. Né? Então, é uma lei da natureza. Né? Então, a gente, com as nossas ações, a gente vai colhendo o que a gente planta, né? Resumidamente. Então, o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. E a felicidade depende de nós também. Né? Então, no livro também fala um pouquinho sobre o desencarne, né? Que eles chamam de a passagem. Então, o que seria esse desencarne? Como é que acontece? Então, a morte do corpo, eles chamam que é a extinção da vida orgânica, né? Causa essa separação do nosso espírito do corpo. Né? Então, naquela imagem ali, né, tem o corpo deitado, o corpo físico, né? Então acho que é uma pessoa ali que morreu, os médicos estão ali ao redor. Aí a gente vê uma imagem quase igual, mas mais translúcida, essa é o que a gente chama de perispírito. Né? Então o perispírito ele vai se desligando do corpo. Uma situação parecida acontece quando a gente dorme. Quando a gente dorme, também a gente sai do corpo, né? A gente chama de desdobramento, mas quando a gente dorme, a gente tem um cordão de prata ligado ao nosso corpo. Né? Então, o perispírito sai, a gente está dormindo. O perispírito sai, a gente pode ir em outros lugares, tem gente que lembra, eu não lembro de nada, mas eu já ouvi muita história interessante de onde as pessoas conseguem ir, mas aí está conectado com esse fio de prata, né, que é o cordão fluídico, que eles chamam aqui, mas quando morre esse cordão de prata, ele vai se desvencilhando do nosso corpo físico. Aos pouquinhos ele vai se desconectando. Até quando ele se desconecta finalmente, é quando separou o espírito do corpo. Né? Então aqui eles vão falar só um pouquinho sobre essa desconexão aí. Né? Então o perispírito se desliga pouco a pouco de todos os órgãos do nosso corpo. Aí eles falam assim, se no momento que se extingue a vida orgânica, né, a morte, se esse desprendimento do perispírito for completo, a alma nada sentiria. Se na hora que a gente morre se já desprende rapidamente, quer dizer que então a gente não sente nada. Mas se a união for forte, seria o contrário, né? Se está muito preso, né? Então se o nosso perispírito está muito preso ao nosso corpo físico, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Esse seria um extremo, né? Das pessoas que estão muito... O que é essa conexão forte que eles explicam? É quando a gente está muito materializado, quando a gente está muito preso às coisas da Terra. A gente está muito... Tem muito, assim, posse, muita... Acha que o material que é a vida real, né? Então, quanto mais espiritualizado a gente for, menos instinto e mais espírito, menor essa conexão na hora da morte, mais fácil é.
né, mais leve essa desconexão, né? Então, se a união for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Então, meio que falando de dois casos extremos, e, né, e a maioria das pessoas está ali no meio, né? Talvez seja um pouquinho difícil, mas eles sempre falam, sempre há uma ajuda espiritual, né? No momento do desencarne de qualquer pessoa, seja desencarne em massa, seja individual, há sempre equipes espirituais ao nosso redor ajudando. Inclusive, a Tânia às vezes fala assim, ó, se você está tentando falar com alguém, o negócio está meio estranho, não sabe o que aconteceu, você fala com as pessoas, ninguém te responde, né? Se você se encontra numa situação assim, ela sempre fala, ore a Deus, peça ajuda para os espíritos, para Deus, para Jesus, que a ajuda está ali. E sempre vem familiares, né? A gente sabe, em reuniões mediúnicas, sempre há um familiar que ama aquela pessoa, que está ali para ajudar. Então, na hora da nossa morte também. Então, quando for a nossa vez, a gente tem que também pedir ajuda ali, né? Se ninguém respondeu, já pede para Deus, me ajuda, eu estou aqui. Então, ele sempre fala, sempre ajuda espiritual. Às vezes, os espíritos não vêm ajuda, né? Mas depende da gente ver ajuda ou não. Né? Depende da gente tentar sintonizar com a ajuda. Por exemplo, se às vezes a pessoa, né, na hora da morte, está com raiva de alguém, quer vingança, a gente acaba levando esses sentimentos para o outro lado, né? Para o mundo espiritual. Então, a gente tem que tentar largar, desapego dos sentimentos, desapego das pessoas, desapego, né, das coisas materiais. Claro que a gente está no mundo material, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas isso não é o principal, né? O principal é a vida espiritual, a gente tem que sempre lembrar disso, a gente é ser espiritual. Então, agora, o caso das comunicações, né, que foram feitas lá na França, em 1800 e pouco. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada caso, né, dos espíritos felizes, sofredores, suicidas. Então, vamos ver o primeiro aqui, os espíritos felizes. Então, vamos ver a vida dele, a vida que ele teve. Será que ele foi feliz? Olha só. Então, esse Bernardinho, né? Acho que essa data foi da comunicação, quando eles conversaram com esse espírito, em abril de 1862. Então, ele viveu na miséria, olha o ano, 1400 a 1460, então, há muito tempo atrás. Ele trabalhou incessantemente para prover o pão à família, ele era filho de numerosa família, nunca teve emprego fixo, sofreu muitas injustiças, muitos dissabores na sua família, viu os filhos serem enforcados, que na época se fazia isso, por faltas não cometidas, mas quando ele rezava, ainda nessa vida, ele falava, meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Então, vamos continuando aqui. Então, foi uma vida difícil, né? E aí depois, mas quando ele foi conversar com o pessoal que estava fazendo a reunião, ele falava que ele estava muito feliz, né? E às vezes as pessoas não entendiam por quê. Mas aí até ele falou assim, na última reencarnação ele viveu como um missionário da fé, pura e verdadeira. Então, às vezes a gente olha assim, uma pessoa que teve uma vida como ele teve, talvez não vai estar muito feliz, né? Às vezes a pessoa pode o quê? Se revoltar, né? Porque eu acho que é fácil a gente cair na revolta, né? É fácil cair no, ai, por que eu sou a vítima? Por que Deus não me ajuda? Né? Mas olha como ele talvez já estava numa condição melhor, que ele entendia e ele ainda, né? Ele pedia ajuda para suportar todo o fardo dele. Né? Então, não é a situação, e sim como a gente encara a situação que faz a diferença. Né? Então, aí depois ele teve outras reencarnações, e na última ele viveu como um missionário da fé pura e verdadeira. Foi assim que ele descreveu a vida dele. E daí perguntaram assim, mas o que você faz agora? Né? Você já teve várias vidas, já sofreu, já passou por várias coisas. E o que você está fazendo no mundo espiritual? Está tocando harpa com os anjos? Está sentado na rede? O que está fazendo? Aí ele fala assim, não, porque a inutilidade ser-nos-ia um suplício. Né? A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Então, quem sabe ele não está por aqui ajudando a gente, né?
Então, ele está feliz porque ele está, além de ele mesmo já ter evoluído, ele pode ajudar outras pessoas. Eu achei interessante também que ele tenta neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Porque os maus espíritos estão aqui, às vezes, né, do nosso lado, dando ideias, né, meio assim, ruins, né? Então, ele ajuda nessa parte também. Achei interessante a colocação dele. Vamos ver outro exemplo de espíritos felizes. Essa Condessa Paula, ela faleceu aos 36 anos de idade, nova, né, parece, em 1851. Então, ela era jovem, bela, rica, meiga, indulgente, sempre pronta a perdoar, pagava todas as dívidas sem atrasos, caridosa, sem ostentação. E ela doava grande parte da sua fortuna aos necessitados. E ela se encontrava muito feliz do outro lado. E ela comparava, ela falava assim, ó, eu tive tudo de bom, do melhor na minha vida, mas aqui do outro lado é melhor ainda. A música é mais bonita, não tem nada que se compare às joias assim da terra, os bailes, os vestidos, nada que se compare. Aqui é muito mais bonito, toca o coração, é mais legal, né? Então, aí ela falou assim: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Ou seja, ela ainda não estava um espírito perfeito. Ela é feliz, mas ainda está no processo de perfeição. Mas mesmo assim, ainda ela é muito feliz, né? O que eu acho que é meio que uma esperança para a gente, né? Que mesmo não tá, a pessoa não precisa chegar na perfeição absoluta ali para já ter uma vida melhor, mais feliz, né? Se sentir com propósito e ser agradecida a Deus. Então a gente não precisa ser super evoluído para ser feliz, né? Aí ela continua também aqui, né? Lá do outro lado, tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. Então, nessa região que ela está, não tem os espíritos que ainda carregam essas imperfeições, né? Ela já está numa região de melhores condições espirituais. Então, ninguém fica entediado. Há muito o que fazer. Há movimento, atividade e vida. No entanto, as ocupações não causam fadiga, né? Isso eu também achei interessante, né? As ocupações não causam fadiga. Gostei. É, né? Então, cada qual tem a sua missão a cumprir. Tem os seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir. Olha o nível da pessoa, né? Que já está dirigindo mecanismos na natureza. Almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo ao outro. Então, também nesse nível que ela está, ela já consegue, talvez, visitar outros planetas, outras dimensões, outras regiões. Então, eles têm amigos espirituais em todos os locais. Não é só aqui na Terra mais, né? O universo é infinito, né? E aí ela conta, assim, que, na verdade, em outras vidas, ela passou por provas de trabalho e miséria, né? E que nessa última ela tinha passado pela prova da riqueza. E ela fala assim, a mais perigosa das provas, na verdade, foi a da fortuna e do bem-estar material. Então, ela tendo passado por vários tipos de provas, ela ainda assim achava que a mais perigosa era do dinheiro, da fortuna. E ela deu meio que um aviso aqui para gente, ó. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis impedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna não existe na Terra. Né? Então, às vezes, né, quem não quer mais dinheiro? Quem não quer estar numa condição mais confortável? Né? A gente quer isso, mas às vezes a gente tem um motivo porque a gente não está em uma posição tão confortável. Né? Claro que é bom pedir, trabalhar, mas aqui ela está falando, não precisa se apressar para pedir essa prova muito cedo, né? Vamos primeiro, assim, evoluir, fazer nossa reforma íntima, até para a gente saber gerenciar esse dinheiro. Porque quantas pessoas a gente não conhece, assim, celebridades, cantores famosos, que a pessoa tinha tudo, mas, na verdade, tinha problemas também, porque a tentação é maior. A tentação é maior, a pessoa tem mais acesso a drogas, mais acesso a várias coisas,
Porque às vezes a gente sem tantas condições, nem se quisesse conseguiria, né? Então, são níveis de problemas diferentes, né? Pensando bem. Então, eu achei interessante esse aviso dela. Porque antes, na verdade, de ler esse livro, eu achava que a prova da pobreza era mais difícil. Assim, é difícil, né? Olhando umas certas características, é difícil. Mas essa também não é simplesmente, tem dinheiro, resolveu tudo. Né? Então, meio que achei interessante essa colocação dela. Então, vamos ver agora um espírito que ele está em condições medianas, ou seja, ele não está muito feliz, mas também não está sofrendo, como outros que a gente vai ver mais para frente. Então, esse aqui era o Joseph Brer, ele faleceu e depois ele foi evocado por sua neta numa reunião. Então, a neta chamou, ela queria falar com o avô dela, né? E aí ela falava assim, que o meu avô foi um homem muito honesto. Pensa assim, uma pessoa de bem para a sociedade, uma pessoa famosa, o homem era muito bom. E aí ele fala assim, realmente, na sociedade, todo mundo me via como um homem bom e um homem honesto. Mas no fundo, não era bem assim. Eu era honesto para a sociedade, mas agora, para Deus, na verdade, eu tinha muitas falhas, né? Ele ainda não tinha chegado. Aí ele meio que fala assim que ele perdeu muitas chances na vida dele e hoje em dia, lá do outro lado, ele sentia que ele devia ter feito mais. Ele estava meio que sentia um remorso, né? Então, e ele não acreditava em Deus. Não sei se nesse ele falava que ele ia na igreja, mas ele ia só para aparência, porque ele nem acreditava, nem queria saber de nada. Então, agora ele estava aprendendo sobre Deus lá no mundo espiritual. Então, ele se arrepende por não ter aproveitado melhor o seu tempo na Terra. Ele diz também que a bondade de Deus é enorme e que ele leva todas as circunstâncias em consideração. Então, ele fala assim, é um erro pensar, né, que basta ser honesto perante os homens. Não, tem que ser honesto perante Deus. Ter respeitado as leis dos homens só. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. E as leis divinas a gente aprende, tá, no livro dos Espíritos. Aí tem as 10 leis divinas e a gente estuda o livro dos Espíritos aqui uma vez por mês, com a Graal também, a coordenadora. Quem quiser participar, é bem interessante. Então, ele estava meio que se sentindo assim que ele não tinha aproveitado a vida dele. E a neta dele queria falar com ele, achando que talvez ele ia estar feliz do outro lado. Mas ele veio passar essa mensagem que não, que ele devia ter feito mais. Né? Então, o que ele quis dizer também? Que há um abismo entre honestidade perante os homens e honestidade perante Deus. Então, o que ele fala ali que é um homem honesto perante Deus? É um homem de bem, ativo nas boas ações, né? Então pratica a caridade, ajuda os outros, deve praticar o amor de Deus e do próximo, evita as palavras ácidas, tem o coração cerrado ao orgulho, inveja e ambição. É paciente e benévolo para com os que o agridem. Não é só que ele é paciente e benévolo, é para com os que o agridem, né? Que é um patamar a mais também. Então, esse seria o homem honesto perante Deus. E aí, na avaliação dele, ele não se sentia assim. E ele sentia que ele perdeu meio que a vida que passou, ele devia ter feito mais. Agora vamos para a categoria dos espíritos sofredores. Um pouquinho aqui. Então, essa aqui é a história da Claire, né? Que ela frequentava, acho que a Sociedade de Paris, em 1861, então depois que ela faleceu. Essa daqui, eles fizeram várias reuniões mediúnicas e ela se comunicou em várias reuniões. Então, eles até falaram assim, tem vários casos que, né, o espírito vai numa reunião e conversa. Aí o dialogador conversa com o espírito. Aí vem outra reunião, aí vem outra, e aí eles falam assim, como o espírito muda. Às vezes ele chega de uma maneira e depois em várias reuniões ele já está mudando. Então aqui vai falar um pouquinho disso também. Então ela era uma senhora, né? Ela tinha um sentimento muito exagerado, né, de orgulho e egoísmo. E quando ela deu a comunicação, ela exigia que o médium se ocupasse apenas com ela. Né? Tipo assim, o espírito chegou assim, não, só vamos falar comigo. E às vezes tem mais espíritos esperando para se comunicarem numa reunião. E ela queria que a atenção fosse toda voltada a ela.
E ela falava que ela estava vivendo como se fosse um dia eterno, né? Porque os espíritos, eles não dormem. Então, a vida dela era como se fosse um dia que o dia nunca acabava. E ela falava que como ela era muito... Ela falava que ela via somente sombras silenciosas e indiferentes ao seu redor. Ninguém conversava com ela. Nenhum espírito vinha falar com ela. Ela só conseguia ver sombras e o dia dela era assim, o dia inteiro. E aí depois, por quê, né? Qual que é a explicação disso? Ela tinha sido muito egoísta, ela tinha esquecido a caridade e só tinha pensado no seu bem-estar. Acho que eles também falam assim que ela ia nas festas, ela fazia tudo lá na sociedade parisiense, não estava nem aí para ninguém e só pensava nela e nos prazeres da vida. E nessa primeira comunicação ela ainda culpava os interesses humanos e as preocupações materiais por sua situação. Ela não via que ela era parte do problema. Ela achava assim, não, mas as outras pessoas me convidavam para ir na festa, não, né? Ela nunca via ela como, né, uma pessoa que podia modificar o seu destino. Isso no começo, aí depois ela foi mudando o jeito de pensar. Né? E ela meio que também deu assim um conselho. Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Né? Então, acho que quando ela dá essa mensagem, é que ela já entendeu como, né, talvez como ela deveria ter feito, né, e como daqui para frente, como o que ela ia priorizar na vida dela, né, que agora ela via que ela tem que dar prioridade para a alma, né, para o mundo espiritual também, e não só viver os prazeres do mundo material. Que também é ok, né? Claro, vamos aproveitar, a gente está na Terra. Não, ninguém está falando aqui que é para todo mundo ficar sério, não fazer nada. Não, vamos aproveitar o que a vida tem para oferecer. Né? A vida é muito bela e a gente tem muitas oportunidades de crescer, mas é só ter essa consciência que a vida não é só material, né? Desenvolver essa consciência. E aí, durante essas comunicações, tem esse espírito, né, de Santo Luís, né, São Luís, né, São Luís que fala? Aí, que às vezes ele vem e comenta nos casos, né, ele comenta com as pessoas que estavam lá na reunião. Aí ele vem e fala assim, ela cometeu algum crime horrível? Ela roubou? Ela matou? Não, ela não violou a lei dos homens, mas a de Deus. Não é que ela fez alguma coisa horrível para a sociedade, ela só não estava nem aí, ela só viveu a vida dela. Mas será que só viver a sua vida é o suficiente? Como é que a gente está vivendo? A gente só está vivendo a nossa vida e não está nem aí para todo mundo? Aí fala assim, né? Ela possuía todas as felicidades terrenas. Tinha beleza, fortuna, adulações. Ela tinha tudo, exceto um bom coração. E aí eles comentam assim, o São Luís, que essa condição que ela se encontra é a mesma condição de uma multidão que vive no planeta Terra. Então, assim, a grande maioria do planeta Terra está mais ou menos no nível dela. Né? Então, vamos pensar, a gente está no nível dela, a gente está tentando melhorar, vamos sair aí da média, vamos sair da média da população para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Né? Aí ele também explica assim, ó, que o que ela está vivendo agora no mundo espiritual, naquela época, né, esse insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Então, quando a pessoa só vive para si aqui na Terra, quando vai para o outro lado, ninguém quer saber dela. Ela não colheu nenhuma amizade, não fez amores na Terra, não teve relações com as pessoas de coração, né? Talvez ela só viveu só para festa, sei lá, né? Só dos prazeres da vida. Então, ela não tinha aquela relação com as pessoas para do outro lado vir os amigos espirituais. Ela não estava com muitos amigos espirituais, né? E também, claro, pela condição dela, ela não via ajuda. Ela ainda tinha que passar um tempo naquele processo para ela poder ver depois os familiares e quem estava ali rezando por ela. Né? Era só uma situação momentânea que ela estava vivendo, mas que era exatamente o que ela fez para outras pessoas, ela estava vivendo também, colhendo o que ela plantou.
né? Resumindo. Agora, um caso de suicidas. Então, esse caso era da mãe e um filho que faleceram na França em 1865. O filho tinha 21 anos de idade, estava muito doente e faleceu. E a mãe falou assim: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. E aí, quando foram procurar, até quem ouviu essa frase ficou meio assim: né, o que vai acontecer? Mas acharam que não ia acontecer nada, acharam que era, né, a mãe que estava ali chorando pelo filho. Mas pouco tempo depois, ninguém encontrava essa mãe, e quando foram procurar, encontraram ela num celeiro. Ela havia se suicidado logo após a morte do filho. Então, os dois foram enterrados juntos. Aí, eles evocaram o filho, depois de um tempo, e depois evocaram a mãe para conversar com esses espíritos, né, para entender o que aconteceu, como é que eles estavam lá do outro lado. Então, o filho, ele já estava entendendo o que tinha acontecido, estava muito triste, obviamente, né, estava sofrendo. Ele falou assim: se a minha mãe não tivesse feito isso, eu já estaria muito feliz. Já era para eu já estar muito feliz. Mas como isso aconteceu, ele estava sofrendo por ver a mãe ter feito aquilo, ele ficou triste. Então, ele explica que essa separação momentânea seria uma prova para a mãe dele. Era uma prova para a mãe dele que ela talvez tinha se programado para passar, a gente não sabe, né? Mas aí ela tentou encurtar o caminho porque ela amava muito o filho, ela queria se unir ao filho, né? O que, na verdade, causou o efeito oposto do que ela imaginava. Né? Porque como ela tinha se suicidado, depois acho que explica, ela não conseguia ver o filho, ela não conseguia nem ver ajuda, ela estava desesperada. Então, ela estava desesperada e estava rebelde contra Deus, estava meio que xingando Deus, falando: mas eu sou uma mãe, eu quero ver o meu filho, né? Imagina o desespero. E aí o filho mesmo fala assim, ó: orai por ela, né? Pela minha mãe. E, sobretudo, não a imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Né? Então, era uma prova que ela teria que passar, né? E naquela prova ela falhou. Mas a gente sabe, como espírito, a gente vai ter muito mais chances, né, de melhorar e de acertar os nossos erros, né? Aí, então, eles chamaram a mãe, né? Então, a mãe está em desespero, revoltada com Deus. Ela exige ver o seu filho. No entanto, ela não pode vê-lo como uma forma de punição. De novo, ninguém está tentando punir ninguém. A pessoa que se coloca numa frequência, né, na frequência que ela estava de vibração, ela não conseguia ver, pela própria frequência que ela estava. Né? Aí, o evocador da reunião, ele explica assim, tenta falar com ela, conversar com a mãe, né? Para ela não se ficar desesperada. Ele fala assim, ó: Deus é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. Né? A morte do seu filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, né? Essa prova. E eis que após a morte, de novo, sucumbes. Porque após a morte, ela ainda estava revoltada com Deus, né? Falando por que isso está acontecendo comigo. Então, ela não estava entendendo, né, como é que funciona esse outro lado espiritual. E aí, o evocador falou assim: então, vamos fazer uma oração, né? Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Esse também era outro caso que eles conversaram várias vezes com essa mãe. E no final ela já estava mais resignada, ela estava entendendo, ela já não estava mais revoltada com Deus. E ela já tinha entendido que ela ia ver o filho dela, não naquele momento, mas ela já estava com uma esperança. Ela sabia já, não, eu tenho que melhorar em mim mesma e eu vou ver ele. Né? Então, claro que os espíritos superiores que estão ali ao redor vão conversar, vão ajudar, né? E a pessoa aos pouquinhos vai entendendo. Então, quando ela passou aquela fase de revolta, ela conseguiu entender, se resignar e também sentir a esperança que ela ia ver o filho, né? Tudo é temporário. Agora vamos ver aqui um criminoso arrependido. Esse aqui foi mais intensa a sessão.
né? Que é essa comunicação. Então, quando esse Jacques Latour, ele era um assassino e foi executado na guilhotina em 1864. Aí, na primeira comunicação, a média, eles descrevem no livro assim, né? A média, ela estava escrevendo, psicografando. Ela começou a psicografar assim, forte, assim, ela estava nervosa, estava agitada. Daí o pessoal já olhou assim, né? O que vai sair dessa comunicação? Aí depois ela começou a falar, porque acho que no começo ela nem conseguia falar, ela só foi escrevendo, acho que ela escreveu assim, arrependo-me, e assinou Latour. Latour é o nome dele, né? Então, ele era um assassino, ele tinha matado muitas pessoas, muitas vítimas, e ele ficava revivendo todas as cenas, ele matando as vítimas, o sangue espalhado, o dia inteiro. Ele ficava vivendo isso. E ele falava assim, eu achei que depois da guilhotina, o meu sofrimento ia acabar. Eu ia morrer, tchau, adeus. Não. Quando ele passou para o lado espiritual, ele falou assim, a guilhotina, na verdade, não foi nada, porque a guilhotina foi um momento, talvez nem sentiu muito. O ruim, ou o pior mesmo, é quando eu cheguei do lado espiritual, que ele nem sabia provavelmente que tinha, eu não entendia, que ele ficava revivendo essas cenas horríveis. Porque quando ele morreu, ele não tinha remorso das vítimas. Mas então, o que acontece? A pessoa fica vendo aquilo ali para começar a sentir um remorso, sentir uma pena, né? Mudar o sentimento da pessoa. Então, ele falou assim, ó, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. E ele pedia, piedade, Senhor, piedade, eu lhe peço. Libertai-me destes olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas, olhares que quais punhaladas me varam o coração. Orai todos vós por mim, tende piedade. E depois, em futuras comunicações, ele explicava que sempre quando as pessoas oravam para ele, ele tinha um alívio, ele parava de ver, era um momento de paz na vida dele. Ele falava, por favor, orem para mim. E aí ele aprendeu a começar a orar também. E quando ele orava, ele sentia que o negócio ia assim, ficando mais ameno. E aí ele primeiro ele falou assim, orem por mim, orem para que eu pare de ver tudo isso. E aí o evocador falava assim, mas não é assim que funciona, você tem que pedir a Deus, pedir força, pedir resignação, pedir, né, como se fosse assim, pedir para sua melhora, porque aí tudo isso não vai ser tão ruim. Então ele aprendeu que melhorando, se melhorando, orando, ele também ia evoluindo e ele não ia sofrer tanto com aquelas cenas que ele tinha que ver. Então, o sofrimento dele ia diminuindo, apesar de não ter acabado completamente. E aí ele falava assim, né, que essa ideia de inferno, de fogo eterno, isso daí é somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças que essa narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Um grande malfeitor não é um espírito covarde, e o temor da polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Então, eles tinham mais medo da polícia do que do inferno, né? E aí, só que ele veio nessas comunicações para falar assim, não, gente, é horrível aqui desse outro lado, não façam isso, não cometam assassinato, né? Não sejam criminosos, porque, na verdade, a polícia, a guilhotina, nada disso, né? É pior do que o que eu estou passando nesse momento. Ele fala assim, quando a gente ora para o outro, isso é um sinal de amor, é amar. Orar é amar, amar é orar. Então, ele sentia na pele realmente o efeito da oração lá do outro lado, né, no mundo espiritual. Aí eu acho que é o São Luís fala sobre arrependimento, né, que nunca é tarde para se arrepender, que esse espírito ele já estava arrependido depois no final das comunicações. Ele já estava também numa situação bem melhor. Esse é o primeiro passo em direção ao bem, né? Existem 3 condições necessárias para apagar os erros, né? A gente tem que se arrepender,
a gente vai expiar naturalmente, porque é a lei da ação e reação. Isso vai acontecendo, a gente está aqui também no planeta Terra, que é um planeta de expiação, e depois a gente vai reparar, a gente vai fazer algo. Não é só arrependi e não faz nada. Não, a gente tem que fazer algo, fazer o bem, mesmo que a gente não possa mais fazer por aquelas pessoas, mas a gente pode fazer por outras pessoas que estejam nas mesmas situações. E ele, no final de outras comunicações, ele já estava planejando a próxima reencarnação. Ele queria trabalhar com criminosos, no sentido de ajudar eles a não ir para o caminho do crime, a dar o exemplo ou apoiar para eles não precisarem ir para o caminho do crime. Então, ele já estava com os guias espirituais dele já programando a próxima encarnação. Então, foi um caso bem interessante. E os espíritos endurecidos, então, é aqueles que são muito orgulhosos e não estão numa situação de arrependimento. E, como sempre, isso é temporário, né? No momento que eles estavam se comunicando, eles não se arrependeram, mas no futuro, eventualmente, iriam se arrepender, né? É o que a gente imagina. Então, esse é o caso dessa rainha de Oude, falecida na França em 1858. Ela era uma rainha muito poderosa, nasceu em Delhi, na Índia, né? Enquanto ela era viva, era muito poderosa. Ela era muçulmana, mas não se importava com os outros nem com Deus. Ela não seguia muito a religião, ela fazia mais só para os socialmente, né, o status. Ela era super orgulhosa e ainda conservava todos os preconceitos terrestres. Já estando no lado espiritual, ela ainda tinha todos o mesmo orgulho, os mesmos pensamentos, nada tinha mudado para ela. Ela queria que os outros espíritos a tratassem como rainha no mundo espiritual, né? Mas ela sofria, pois ninguém lhe dava atenção. Então, quando começaram a entrevistar essa rainha, ela exigia, mas cadê os meus súditos? Por que não tem ninguém aqui me ajudando, me servindo? E perguntavam para ela, mas você ainda é rainha? Sim, eu sou a rainha aqui. Então, ela ainda estava naquele estado mental, meio que até petrificado. Ela morreu e ainda achava, ela sabia que tinha morrido, mas ela ainda se achava a rainha e que as pessoas deviam fazer as coisas para ela. E o que ela recebia? Exatamente o contrário. Ninguém estava nem aí para ela. E aí o São Luís, ele falava assim, ó, deixa essa pobre coitada, ela sofre muito, você nem tem noção do que ela sofre, o orgulho dela ainda está muito machucado. Então, ela ia precisar de mais tempo para ficar mais humilde, para entender, né, que tudo que ela causou às outras pessoas, né, a modificar, para ela sentir esse remorso. E, então, ele falou assim, deixa que no momento não vai dar muito certo. Então, esses são os espíritos endurecidos. E, por último, então, o último caso aqui são as expiações terrestres. É uma vida inteira de expiação. Então, esse é o caso Zimmel Zlisgow, não sei como se pronuncia, morreu em 1865. Então, ele vem e ele conta a história dele. Primeiro, ele está muito feliz na comunicação, e aí ele explica a vida dele. Ele foi um pobre israelita na Lituânia, ele mendigou por 30 anos, e quando ele mendigava, né, ele costumava dizer, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Na verdade, ele pedia dinheiro não para ele pedia dinheiro para ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. Ele juntou 90 mil rublos, que eu acho que era bastante dinheiro na época, mas não guardou para si. Ele viveu só, inclusive ele conta a história dele, bem quando ele era bem novo, os pais morreram. Ele tinha irmãos, os irmãos acho que até chegaram a ter filhos, que era mais velho que ele. Os irmãos morreram, aí ele cuidou dos sobrinhos. Ele não tinha nada de condições, os sobrinhos morreram. Ele não tinha ninguém da família dele, ele ficou sem família. E aí ele pensava assim, eu tô sem família, eu sei quanto isso é ruim. Então, eu vou ajudar outras pessoas sem família, as viúvas, os órfãos. Então, ele usou daquela situação dele para sentir, né, para estar no mesmo, para sentir a dor do outro, e ele queria ajudar. E ele até tinha um trabalho, ele trabalhava à noite, ele fazia alguma coisa, nem falo o que é, ele vendia, mas o dinheiro era muito pouco, não dava para muita coisa. Mas como ele queria ajudar muito,
ele pedia dinheiro na rua, porque era assim, ele ganhava mais, ele podia ajudar mais com o dinheiro que ele pedia. Então, na verdade, não é nem que ele pedia para ele pedia para os outros. Então, ele era muito conhecido na cidade. Quando ele faleceu, muita gente foi acompanhar o enterro dele, né? Então, as pessoas gostavam dele, porque acho que viam que era uma pessoa de bem, que estava recolhendo dinheiro para outras pessoas, não para ele. Então, ele estava excessivamente feliz, né? E ele fala assim, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava. E bem caro paguei. Aqui estou, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo. Aí ele vai explicar, mas por que ele passou essa vida de expiação na Terra? Ele falou assim, numa outra encarnação, né, eu fui um rei cruel, caráter impetuoso, violento, avaro, sensual, abusou do poder, cobrava o dízimo até dos mendigos. E depois de morrer, ele ficou na erraticidade por 3 séculos e meio. Quer dizer, ele ficou no mundo espiritual, provavelmente sofrendo, por 3 séculos e meio. Então, demorou para talvez se arrepender, demorou para mudar o pensamento. E ele contou assim que ele tinha tanto sofrimento físico no mundo espiritual, quanto sofrimento moral. O sofrimento físico é que ele estava preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Então, de novo, casos extremos, né? E o sofrimento moral, que ele era colocado na presença de todas as suas vítimas e revivia aquele quadro dos seus crimes. Né? Então, ele também pediu, né? Então, obtive a força de preces, mais um aqui também que usou as preces para mudar a vida, né? A força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira. Então, ele pediu para ter aquela vida, né, mais sofrida, porque ele sentia que era dessa maneira que ele ia conseguir expiar, né, tudo que ele já tinha feito em outras vidas. Mas que agora ele estava muito feliz no mundo espiritual. Então, esse foi o caso dele. Então, aí no livro fala também um pouquinho sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Né? Então, vamos pensar assim, Deus é tão misericordioso que tudo é levado em consideração. A justiça de Deus não é assim, olho por olho, dente por dente. Não. Deus leva tudo em consideração para minimizar o nosso sofrimento, na verdade. O sofrimento já é minimizado, né? Mas às vezes a gente sofre de uma maneira até exagerada. Mas, né? Isso é que a gente aprende assim, a dor às vezes é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, vamos ver como é que funciona essa misericórdia de Deus. Então, depende, então, o nosso sofrimento, né? A nossa dor depende da nossa intenção, do conhecimento das leis divinas, né? Claro que um espírito que ainda é um espírito primitivo, que não conhece as leis divinas, não vai ter o mesmo ação e reação do que um espírito que já tem muito estudo, que já entende da vida espiritual. Né? Então, quem tem menos conhecimento, né, vai ter menos, né, menos responsabilidade. Isso, responsabilidade, acho que é a palavra ideal, né? E também depende do nível de evolução espiritual, se o espírito está arrependido ou não, né? Se arrependeu, se pratica boas ações e também se há orações e pedidos de outros espíritos. Né? Se o espírito está pedindo tem mérito de pedir, e se o que está recebendo tem mérito de receber. Né? E tudo é por mérito na justiça divina, né? Nada é quem indica como funciona, né, no mundo material. Quem indica, amigo de não sei quem, filho de não sei quem. Não, né? Então, lá realmente depende da nossa reforma íntima. Depende do nosso nível, da nossa conscientização, da nossa intenção. Né? Então, na verdade, a justiça e a misericórdia de Deus realmente é misericórdia. É uma misericórdia, né, de Deus. E aí, quando eu estava pensando sobre esse tópico, eu pensei assim, tá, vamos pensar se existisse essa escala da justiça divina, como é que funcionaria isso, né? Então, se houvesse, digamos, um sistema espiritual de notas, como nós seríamos avaliados? Vamos ver. Vamos ver ali os atos, né, as ações e as notas. Então, só um exemplo para a gente pensar como há, né, degraus de evolução. Então, se a gente faz o mal, mas sente satisfação, né? Meio que, né, o mais baixo ali na escala. A gente ganha um F, né? Ganha um F.
Se faz o mal, mas não percebe, talvez um espírito primitivo, desconhece, ignora o bem, tá, ganha um E ali, já está um pouquinho melhor. Né? Se faz o mal, mas se arrepende, então já ganha um D, né? Está melhorando. Se tenta fazer o bem, acho que o Ortori tenta fazer o bem com... Não, tenta com muito esforço não fazer o mal, não está fazendo bem ainda. Tenta não fazer o mal, C, ganha um C. Agora faz o bem, mas por causa da sociedade, da igreja, ou porque tem medo de levar castigo. Então ganha um B mais, aí, dá um mais. Agora, se a pessoa faz o bem por hábito, se sentindo grato pelos desafios, agradecendo a dificuldade, aí ganha um A mais. Então, só para ver como tem esses degraus, essa escala, né, da justiça divina. Então, onde é que a gente está aí? Cada um aí, dever de casa. Aí, cada um se avalia, né? E agora? E quando chegar a nossa hora, né? Quando chegar a hora do nosso desencarne, será que a gente está se preparando? Né? O que o espiritismo, os amigos espirituais, né, recomendam? Né? O que eles recomendam? Vamos ver. Vamos viver de acordo com as leis de Deus. Né? A gente pode ver assim, como ser um homem bom perante Deus. Isso está no Evangelho, capítulo 17. Tem um capítulo inteiro falando como ser o homem de bem. Isso já é, se a gente conseguir ali algumas coisas desse capítulo, já está bem bom, porque tem bastante coisa. Acho que tem uma palestra da Tânia, acho que tem umas 18 características, né, do homem de bem. Então, se a gente está caminhando, tentando, né, exercitando para chegar lá, porque os espíritos superiores, eles sabem que a gente está num mundo de expiação. Então, eles sabem que a gente não está nem de regeneração, nem no mundo feliz. Então, eles sabem que a gente não é perfeito, não é de uma hora para outra que vira perfeito. Então, o importante é que a gente esteja no caminho e tentando, né? E conseguindo algumas coisas, outras coisas talvez nem tanto no momento, mas o importante é ver que a gente está tentando. Eles falam, fiquem atentos às tendências e trabalhem nelas, né? O que seria a nossa reforma íntima, olhar para dentro e pensar o que eu preciso trabalhar em mim, o que não está legal, que eu sinto que não está legal, porque a gente sente, né? Às vezes a gente não quer nem pensar muito sobre o assunto, mas quando a gente pensa, vem umas palavrinhas, assim, paciência, né? Ou, né, tem que ser mais calmo, tem que ser... Cada um pensa consigo qual que é aquela palavrinha ali, essa que tem que trabalhar, não tem que ir na África fazer um trabalho lá, não, é essa palavrinha aí, se cada um trabalhar no seu calo, isso já é uma grande oportunidade nessa vida, é uma grande oportunidade. Aí quando a gente passa para o outro lado, a gente vai falar assim, eu acho que eu aproveitei, pelo menos eu tentei trabalhar, né, nesses itens. E mais o que? Então, que eles falam, cuide do corpo, mas foque no melhoramento do espírito acima de tudo. Preces a Deus, anjos da guarda, espíritos superiores, Deus, universo, o que você quiser chamar, mas faça a sua prece, porque a prece ajuda a elevar a nossa frequência, né? E eles recomendam assim, peça ajuda, força, paciência, coragem, entendimento. Não peça carro, casa, amor, traga o amor em 5 dias. Né? Então, o que a gente está pedindo também? Né? Então, eles recomendam pedir essas coisas assim, para que, tendo a paciência, tendo a força, tendo a coragem, tendo o entendimento, outras, né, características, a gente consegue o resto, a gente já está numa posição melhor, né, de sofrer menos, de estar mais feliz. Seja grato pelo que você tem. A gratidão também é outra coisa que imediatamente aumenta a nossa vibração. Você pensa assim numa lista do que eu sou grata. Família, amigos, o meu lar, meu trabalho. Quando a gente está agradecendo, a nossa vibração já está aqui. Então, quando a gente está meio down, uma maneira fácil de sair desse down, dessa frequência baixa, listinha de agradecimento, coisas, as bênçãos da minha vida. Quais são as bênçãos da minha vida? Isso vai, na mesma hora, aumentar a vibração. E eles falam, nunca se esqueça, nós não estamos sós, né? Por pior que esteja a nossa vida,
por mais difícil que a gente esteja sofrendo, passando por alguma situação com a família, com os filhos, com os pais, de trabalho, né? Situação econômica, né? Financeira, a gente não está só. É quando a gente fecha os olhos, pede a Deus, pede inspiração, pede força, a força vem, o conselho vem, a solução para o problema vem. Né? Acredite em Deus. Né? E era isso. Muito obrigada.